Olá, gente querida, muito bom dia, Pastor Marcos Conchado chegando aqui até você nesta manhã de sexta-feira, dia 20 de junho, sexta-feira, dia 20 de junho, nós estamos ao vivo aqui para todo o Brasil, né? Através aqui do nosso podcast Palavra de Fé, neste horário especial, porque nós estamos recebendo hoje, estamos diretamente de Portugal, estamos aqui com um grande amigo, grande homem de Deus, né? Vai estar falando um pouquinho conosco aqui, compartilhando um pouquinho das suas experiências, da sua história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de eu colocar o nosso amigo aqui no ar, aqui comigo, eu já quero pedir para você compartilhar esse vídeo, já quero pedir para você mandar aí para os seus amigos, mandar aí para os seus colegas, compartilhar, deixar o like aí no vídeo, deixa o like aí, né? Ajuda muito o canal aqui em nome do Senhor Jesus. Eu já quero colocar este grande homem de Deus que está comigo aqui no nosso canal, já quero colocar ele ao vivo aqui comigo, em nome do Senhor Jesus, meu grande amigo, grande homem de Deus, pastor, reverendo, presbítero, teólogo, internacional, diretamente lá de Portugal, né? Meu querido amigo Denis Meneghelli, Deus abençoe, doutor Denis Meneghelli. Deus abençoe, meu querido. Prazer tê-lo aqui comigo, aqui no nosso podcast Palavras de Fé. Hoje, uma manhã muito especial. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Em nome do Senhor, eu já quero abrir os microfones aqui para o nosso amigo, cumprimentar os nossos queridos ouvintes, nossos queridos amigos que estão nos assistindo. Em nome do Senhor Jesus. Fique à vontade, meu querido. Paz do Senhor, pastor Marcos. Prazer estar falando com você. Sabe que eu tenho um carinho especial, né? Pela sua pessoa, pela sua família. E mandar também um grande abraço, um beijo especial também aqui para minha família. Para todos aí que estão nos assistindo também nessa live aí abençoada do pastor Marcos Conchado. Os irmãos me perdoem, porque às vezes eu vou citar Marquinho, porque a gente se conhece já há um bom tempo. Então, pode ser que eu acabe soltando, Marquinho, né? Marquinho, Marquinho me conhece desde a época que eu não tinha nem barba ainda. Quer dizer, ainda não tenho muito, né? Mas eu quero dizer que é uma honra de todo o meu coração tá falando com você, tá falando aí com seus ouvintes, os irmãos aí que estão aí, ó, sintonizados nesse canal abençoado que tem nos alimentado diariamente com a palavra do Senhor, e é bênção. Glória a Deus por isso. E para todo o Brasil aí, ó. Aqui agora, sexta-feira, hoje, né? Dia 20. Aí agora são 8 horas, 8h05, por aí. Agora aqui são meio-dia e 5, horário do almoço aqui já em Portugal. Aí vocês falam horário de Brasília, aqui a gente fala o horário de Lisboa. Tá aí diretamente de Portugal, diretamente de Lisboa, Portugal, nosso querido amigo Denis Meneghelli, né? Um grande amigo que cresceu na palavra, crescemos juntos aí, né? Na obra do Senhor Jesus, e tá aí esse homem de Deus formado uma família abençoada, sua esposa, seus filhos, né? Bênçãos de Deus, bênçãos do Senhor, está lá do outro lado, né? Eu quero aproveitar, mandar um abraço aqui para os nossos irmãos aí de Portugal, né? Inclusive tem mais uma pessoa aí de Portugal que se inscreveu aqui no canal, viu, pastor Denis? Vou te chamar de pastor. Ai, meu Deus. Tomo posse. Né? Mas não sou pastor, não. Amigo, já dirigi congregação, mas não sou pastor, não. Perdoa que a gente está se recuperando aí de um resfriado, né? Em nome do Senhor Jesus, e que Deus possa nos abençoar. Então, nosso amigo aí de Portugal, quero mandar um abraço aqui para todo o nosso amigo, todo o Brasil, né? O estado de São Paulo, aqui a nossa cidade de Jundiaí, né? Que nós estamos localizados aqui em Jundiaí, São Paulo,
né, os nossos irmãos de Campo Limpo Paulista, Bragança Paulista, Tupéva, Louveira, enfim, né, de Campo Limpo Paulista, de toda a região aí, né, que está nos assistindo, que Deus abençoe em nome do Senhor, e você de todo o Brasil, de todo o país, né? Olha só, nossa live está internacional, estamos chegando até Lisboa, em Portugal, né? Desculpa o barulho do diácono aí, né? Em nome do Senhor, e vamos que vamos para frente em nome do Senhor, né, meu amigo? É isso aí. Glórias ao Senhor. Marquinhos, só uma ressalva. Eu moro a 1h20 de Lisboa. É que o horário, quando a gente fala horário de Portugal, é como se fosse aí no Brasil, a gente fala o horário de Brasília. Aqui a gente fala que é o horário de Lisboa. Eu moro num distrito chamado Leiria. Entendi. Então, tá aí a ressalva, né? O horário de Lisboa, não é que ele mora em Lisboa, né? Em nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, nós vamos aqui bater um papo, né? Nós vamos conversar um pouquinho com o nosso amigo, ele vai compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho de como foi a sua conversão. Não conta para ele não, mas nós vamos tirar segredo dele daqui a pouquinho, tá bom? Não conta para ele não. Daqui a pouquinho nós vamos tirar algo do baú aí, em nome do Senhor Jesus, e vai ser bênção em nome do Senhor. Queridos, antes de nós iniciarmos o nosso podcast aqui, antes de nós avançarmos, eu já quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal do YouTube, estamos ao vivo apenas no YouTube, né? Estamos ao vivo apenas aqui no canal do YouTube, né? Eu já quero pedir para você deixar o like, comentar aqui nesse vídeo, comenta aí de onde você está nos assistindo, de que bairro, de que cidade, né? Em nome do Senhor. Lembrando que você pode comentar, você pode deixar o like, comenta aí o horário que você está vendo também, né? Que nem nosso amigo aí lá de Portugal, né? Você pode comentar aí, eu tô vendo, comenta aí o horário, tá bom? O fluxo do horário, comenta, você que é inscrito aqui no canal, tá nos assistindo em outros horários também, comenta, não deixe de comentar, não deixe de deixar o like aí, o likezão nervoso, e compartilha em nome do Senhor. Queremos chegar, não para honra e glória nossa aqui, mas para honra e glória do nome do Senhor, queremos chegar a 500 inscritos aqui no canal do YouTube. Eu conto com a sua ajuda, conto com a sua participação. Amém, meus irmãos? Glórias ao Senhor. Muito bem, nós vamos fazer uma breve oração e já vamos deixar aqui o nosso amigo, nosso convidado à vontade, né? Para falar um pouquinho, compartilhar um pouquinho das suas experiências, mas eu quero orar agradecendo a Deus, como nós fazemos todas as nossas lives, né? Todas as nossas lives, você que já acompanha aqui o canal, você já sabe que todas as nossas lives nós fazemos essa oração de gratidão em nome do Senhor. Então vamos orar, vamos falar com Deus, lembrando que você também pode deixar o seu pedido de oração aí, tá bom? Nos comentários, que nós estaremos anotando e estaremos orando por você em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos falar com Deus agora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos, Pai querido, te agradecer por esse privilégio, por esta oportunidade. Obrigado, Senhor, por nos conceder, ó Pai, esta oportunidade de estarmos juntos aqui nesse podcast, Senhor. Pai, onde vamos conhecer um pouquinho da história desse grande servo, Pai. Meu Deus e meu Pai, abençoa as pessoas que aqui chegarem, abençoa, Pai, aonde chegar esse vídeo, Pai, que essas pessoas, elas possam ser tocadas, que essas pessoas possam ser, meu Deus, impactadas pelo Teu poder, pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glórias ao Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, eu já quero deixar o nosso amigo aqui, o Denis, à vontade, né? O Denis à vontade, mas eu quero iniciar perguntando para ele quem é Denis Meneghelli. Legal. O Denis Meneghelli, ele é um homem casado de 35 anos, resido aqui em Portugal há um ano, pai de 2 belíssimos filhos, que é de 10 anos é o Caleb, o
de 7 anos é o Vinícius, né? A minha família é a minha riqueza. É a minha maior vitória, uma das minhas maiores vitórias que eu conquistei na minha vida foi a minha família. Eu louvo a Deus, eu sou grato a Deus pela minha esposa. Perdão para todos que estão assistindo, mas é a mulher mais linda do mundo, logicamente, para mim. É a minha esposa, é a minha mulher mais linda do mundo. É a mais atenciosa, ela é a minha melhor amiga, minha parceira. Meus filhos, os melhores filhos do mundo, graças a Deus o Senhor me deu. Caleb e Vinícius. E é isso. Sou um pai de família, servo do Senhor Jesus Cristo. Congrego hoje na igreja Assembleia de Deus do Ministério de Leiria. Congrego já vai fazer 7 meses, né? Estou junto aqui com os irmãos aqui de Portugal. No Brasil, eu servi ao Senhor aí por 10 anos, 10, 12 anos, na Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém. E na Quadrangular, eu servi, foi 2 anos e meio, 3 anos como baterista. Lembra? Lembra, pastor Marcos? Lembro. Lembra? Na igreja da Vila Rio Branco, ainda com saudosos pastores, que é o pastor Joaquim e a pastora Cida. Muito bem, então tá aí um pouquinho, né, de quem é Denis Meneghelli. E, Denis, compartilha conosco um pouquinho de como foi a sua conversão, como que você chegou para Cristo, né? Legal. Bem, cara, a minha biografia ela não é muito comprida não, tá, irmãos? Como que foi que iniciou tudo? Eu lembro que eu tinha meus 6, 7 anos de idade, eu não morava em Jundiaí ainda. Eu morava em Osasco. E meu pai, ele alcoólatra, problema com bebida e coisa e tal. E no lugar onde a gente se mudou, que foi na Vila Iara, que é um bairro que fica ali em Osasco, eu lembro que o nosso vizinho lá era o irmão Carlos. Eu lembro que esse irmão Carlos evangelizava muito meu pai. E meu pai, sendo tocado ali pelo Espírito Santo, a gente acabou indo para a igreja nos anos de 96 a 97, se me falha a memória. E graças a Deus, Deus abençoou. Meu pai começou a servir a Cristo, aceitou a Cristo como seu único suficiente Salvador. E assim, de lá para cá, desde então, acompanhei os passos do meu pai, até que a gente chegou em 2001. Em 2000 a gente se mudou para Jundiaí, aonde meu pai ficou ali, né? E agora onde a gente vai congregar, coisa e tal. Foi aí que nós conhecemos a pastora Cida e o pastor Joaquim. E eu lembro que meu pai tinha sofrido na época, enfim, a história é um pouco longa, mas para encurtar bem para os irmãos. Meu pai sofreu um acidente na empresa onde ele trabalhava, por isso que a gente se mudou para Jundiaí. E eu lembro que a gente não tinha condução. Meu pai quebrou a perna, ficou muito ruim, ficou complicado pro lado dele, coitado. Hoje o Senhor já o recolheu. Mas eu lembro que na época, coitado, ele queria congregar, queria uma igreja para servir ao Senhor e não tinha nem a mobilidade de andar, né? E eu lembro que o pastor Joaquim e a pastora Cida ia buscar a gente, e a gente começou a congregar na quadrangular da Vila Rio Branco por 3 anos, quase 4 anos. E eu, como baterista lá, fiquei 2 anos e meio, glória a Deus. Aí eu lembro que quando meu pai ele saiu da quadrangular, porque a gente se mudou, né, numa outra casa, no outro bairro, e ficou muito longe. E ficava também complicado também para ele ficar chamando a pastora Cida, o pastor Joaquim, em saudosa memória. Para ir buscar também questão de condução, a longura. Aí meu pai acabou indo para a Assembleia de Deus, do Ministério Belém. E lá ele ficou até o Senhor recolher. E eu lembro que mas eu queria continuar na quadrangular. Eu lembro que o coração queimava, ficar na quadrangular e tal. Ainda mais que eu era molecão, tinha meus 14, 15 anos. Queria tocar bateria, queria estar no conjunto de louvor, coisa e tal. E eu lembro que estava ficando meio complicado para mim. E a pastora Cida, muito sábia, eu lembro que ela chegou lá e falou assim, Denis, eu gosto muito que você venha aqui. Você se dedica à obra do Senhor, coisa e tal. Mas não é certo a família ficar separada. Fica com seu pai. E eu
hoje, eu no começo, eu confesso que eu fiquei até, falei, puxa vida, a pastora não quer que eu fique mais aqui então, o que está acontecendo, né? Que eu fiz uma coisa errada. Mas hoje eu vejo, assim, pastor Marcos, da sabedoria que Deus tinha dado para ela. Ver a família unida, sabe? Então, por isso que hoje eu prezo muito a questão do âmbito família. Que, nossa, hoje eu consigo entender, né? Às vezes tem coisas que acontecem na nossa vida, quando a gente é mais novo, que a gente não entende. Então, quando a gente acaba ficando mais velho, com mais experiência, que a gente vai entendendo. Verdade. Nossa, no começo eu lembro que eu fiquei não chateado com ela nem nada, longe disso. Mas eu não entendi. Eu falei, nossa, mas por que a pastora não quer que eu fique aqui, né? Tá tão bom. Mas não. Aí foi aí que eu ingressei também para a Assembleia de Deus. E lá, enfim, eu lembro que eu estou na Assembleia de Deus desde meus 19, 20 anos de idade, porque esse meio intervalo, dos 16 aos 19 anos, fiquei um pouco rebeldinho, né? Fui conhecer o mundão, infelizmente, mas o Senhor teve misericórdia, teve bondade, teve graça, e me trouxe de volta para os caminhos. Graças a Deus por isso. E desde então, eu sirvo ao Senhor. Foi lá que eu conheci a minha esposa, lá que Deus nos abençoou, né? Nossa família, nosso ministério. E estamos firmes, graças a Deus. Glória a Deus. Então, aí é a conversão do nosso amigo, ver como foi, como que ele chegou para Cristo, né? E aí, de lá para cá, servindo a Cristo, né? Você se tornou aí, podemos dizer, você estudou teologia, né? Como que foi? Você dirigiu congregação, né? Você comentou aí que dirigiu congregação. Como que foi essas experiências? Então, foi assim. Logo que eu fiquei na Assembleia por um bom período, tal. Lá eu acabei trabalhando em alguns departamentos da igreja. Eu acabei trabalhando no departamento dos jovens, fui líder de jovens, líder dos adolescentes, fui promotor de missão. Da promotoria de missão, eu cheguei a ser professor de escola dominical. E eu lembro que quando eu ia para a escola dominical, desde a época da quadrangular, sabe, eu não tinha muito conhecimento bíblico e eu sempre buscava saber, procurava entender algumas questões bíblicas. Sabe aquela fome, aquele desejo? Sim. E algumas vezes eu perguntava para alguns irmãos, eu falava, irmão, mas ensina esse texto aqui que eu não estou entendendo. Eu li, eu não estou entendendo. E eu lembro que alguns professores, óbvio, com as suas limitações e capacidades, né? Eles falavam assim, Denis, se você não entendeu, pede a Deus em oração. Eu falava, tudo bem, eu estou orando, mas mesmo assim não estou entendendo. E eu lembro que nessa época aí, foi aí que eu soube foi aí que eu soube sobre a ETEX, que é a Escola Teológica da Assembleia de Deus. Lá eu me formei em Teologia Básica, Média e Avançada, na ETEX. Aí agora, eu estou fazendo meu bacharelado em Teologia e cursando a língua grega também, para os originais, né? Mas, assim, graças a Deus, Deus tem abençoado bastante nessa área da questão da teologia, porque é aquela fome, aquela sede da palavra do Senhor. Sabe, pastor Marcos, é você aprender sempre mais e mais. Por exemplo, quando a gente lê a carta, se me falha a memória, tá? Salvo engano. Acho que, se me engano, é 2 Pedro 3,18. Quando Pedro ele fala assim, ó, antes crescei na graça e no conhecimento. Tem um teólogo conhecido, se me falha a memória, Joe Owen, perguntaram para ele, o que é mais importante, a graça ou o conhecimento? Alguns vão falar, obviamente, a graça. Alguns vão falar assim, olha, o conhecimento ele está um pouco abaixo, tal. Fizeram essa pergunta para esse teólogo e ele respondeu assim, qual a asa mais importante do pássaro? A direita ou a esquerda? Então, os dois têm que andar ali, ó, em paralelo. Verdade. Tá entendendo? Tem que andar em paralelo. Tem que ser ali, ó. Nenhum a mais, nenhum a menos. Tem que andar ali, ó, paralelo. Porque a gente está tratando com aquilo que mudou a nossa vida, que é a palavra de Deus, cara.
Verdade. É a palavra do Senhor, é o nosso alimento espiritual diário. Ela não pode ser algo de vez em quando. Ela tem que ser algo diário. Martim Lutero, ele diz numa das suas frases, ele fala assim, que o dia em que ele não meditava nas Escrituras, ele tem aquele dia como perdido. Aquele dia em que ele não conseguia meditar nas Escrituras, ele tinha esse dia como dia perdido. Então, eu vendo essas coisas, sabe, eu crescendo cada vez essa chama dentro de mim, de aprender mais da palavra do Senhor. Foi aí que eu comecei a fazer a teologia, coisa e tal. Aí eu fui para a escola dominical, me formei como professor. Eu fui também diretor da escola dominical por um período de tempo na Assembleia de Deus. E é isso. Algumas áreas que eu passei. E eu lembro que lá no Novo Horizonte 3, na época dirigido pelo pastor Valdinei, carinhosamente a gente chamava de Ney, eu lembro que é um pastor muito visionário, assim, em questão evangelística, sabe? E eu lembro, cara, que assim, a Érica, a minha esposa, a gente morava ali nos predinhos, né? Para quem não conhece, aí no Fazenda Grande tem uns condomínios aí chamados predinhos, que são realmente predinhos. A gente morava num desses daí. E eu lembro que a Érica falava assim, amor, eu preciso fazer algo a mais para Deus. Eu falei, o que você precisa fazer a mais para Deus? Eu falei, obviamente, tudo que a gente fizer é pouco ainda pelo que o Senhor fez por nós. É muito pouco. Eu falei, mas se está crescendo algo dentro de você, para você fazer algo a mais para o Senhor, o que seria? Ela, olha, eu quero, você autoriza eu abrir a porta aqui de casa para as mulheres aqui desse condomínio, para a gente estar fazendo uma oração no período da tarde da bênção, como se fosse. Eu falei, bênção, meu, é uma maneira da gente evangelizar, glória a Deus por isso. Resumindo a história, que é um pouco longa. O trabalho foi crescendo, começou com 3 pessoas, daqui a pouco veio 7, daqui a pouco veio 15, daqui a pouco não cabia mais o apartamento. Eu falei, Jesus, e agora onde vai enfiar tanta gente que não tem mais lugar? Aí a gente começava a alugar, no condomínio ali tem uma parte da área da churrasqueira, a gente começava a alugar essa área da churrasqueira. Na época, eu lembro que a gente conseguiu fazer acho que foi uns 4, 5 quartas-feiras, não, quarta não, desculpa. De quinta-feira, era realizado o culto na área da churrasqueira, que cabia mais gente, né? E o pastor Valdinei vindo daquilo lá, ele falou, a gente precisa fazer pelo menos um ponto de pregação aí perto. Foi aí que, graças a Deus, Deus abençoou. O pastor Valdinei conseguiu ali alugar uma casa, que ali a gente transformou ela até mesmo numa ONG. Futuramente acabou sendo uma ONG. E ali a gente fazia os cultos de terça e quinta. Aí daqui a pouco mudou para terça, quinta e domingo. E graças a Deus, Deus deu a honra para a gente de estar dirigindo essa... Eu falo congregação, porque ali não foi só um ponto de pregação. Ali a gente tinha a músico, ali a gente tinha grupo das irmãs, a Círculo de Oração. A gente quase montou um grupo de jovens, irmãos. Foi bênção. Foi quase teve jovens, grupo das crianças tinha, que era um grupo de... Olha, salvo engano, tinha umas 14, 15 crianças. E assim, as crianças é o que mais tinha, né? Assim, começamos lá, pela misericórdia do Senhor, tinha 17 pessoas. Eu lembro que chegou a ter quase 60 em 7 meses, cara. Que benção. Então, assim, graças a Deus, foi um trabalho evangelístico que, assim, primeiramente, a graça de Deus. Segundo, que o nosso pastor teve a visão de abrir um ponto de pregação ali perto, né, para essas pessoas carentes da palavra do Senhor. Isso cresceu no coração dele, ele falou, não, a gente precisa introduzir a palavra para essas crianças. O mais rápido possível, porque a gente sabe que ali o bairro ali é um bairro um pouco complicado, um bairro até mesmo perigoso, né? Quem conhece ali perto sabe o que eu estou falando. Então, assim, a gente via essa necessidade. Então, hoje, por exemplo, a ONG ainda está lá. A gente chegou a dar sopa para as crianças antes delas ir para a escola. Depois que elas voltavam da escola. Algumas mães também, às vezes, que não tinham uma condição. A gente conseguia a cesta básica. Já chegou, assim, por exemplo, dia de Páscoa. Motoclube, cara, chegou aí lá ajudar a gente com um ovo de Páscoa para as crianças. Então, assim, foi uma experiência que eu tive muito legal. Muito boa mesmo.
E eu sei que essa experiência no nosso ministério, ela não foi só para a gente ter algo a testemunhar. É algo também para a gente ter como que eu posso dizer? Uma experiência para a gente trazer aqui para Portugal, cara. Que aqui a área evangelística aqui ela é muito escassa, ela quase que não tem. Tem pessoas que evangelizam aqui? Tem, mas assim, por exemplo, quando a gente pega Brasil, cara, se você fizer um BGE Gospel, brincando assim, um BGE Gospel, estimativa aí de cristãos aí, evangélicos, está em torno de 42% a 45%. Aqui em Portugal, cara, é 1% do território de Portugal inteiro, cara. Tá entendendo? Aqui cresce muito o quê? Os mormons crescem bastante. Então, assim, mormon, testemunha de Jeová, pessoas que não acreditam em Deus, cara, os ateus, cara, tem muito ateu. Tem pessoas que você fala tem pessoas, por exemplo, aí no Brasil, assim, quando você fala pra pessoa, ela nem na igreja ela vai, enfim, ela foi na igreja quando ela era criança. Aí você pergunta pra ela, meu, que religião que você é? Ah, sou católico. Não é assim? Aqui não, aqui eles falam assim, sou cristão. É mesmo você é cristão? Ah, eu falo que sou cristão, mas eu não acredito em Deus, não. Aí. Aqui é assim. Então, assim, o catolicismo aqui, obviamente, é a potência, né? Óbvio, Portugal aqui, a potência que é o catolicismo. Mas, cara, os mormons tem muito mormon, tem muito testemunho de Jeová. Então, assim, cara, eu creio que Deus nos trouxe aqui também, pastor Marcos, para ter também, não só na nossa história, mas para a gente conseguir também evangelizar esse povo, cara. Tá entendendo? Conseguir, pegar essas pessoas e conseguir propagar o amor de Cristo. Porque, cara, se essas seitas, porque são seitas, aquilo que vai contra a palavra de Deus, essas religiões são seitas. A gente sabe disso, como cristão a gente sabe disso. Então nós temos que fazer o quê? Irmão, erguer a nossa bandeira do evangelho e falar, olha, isso está errado, isso é pecado, isso te leva para o inferno. Jesus Cristo salva, cura, batiza, perdoa pecado e te leva para o céu. Essa é a verdade. Né? O que é que o João 8,32 fala? Conhecereis a verdade. Ele fala o quê? Ó, com a Bíblia aqui. Quer ver? Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 32. Muito famoso. E conhecereis a verdade. A verdade vos libertará. Pronto. Quem liberta é a verdade. Verdade. É a verdade que vai libertar. É a verdade que liberta. E quem que é a verdade? A verdade é o quê? Que nós somos pecadores, nós precisamos da graça de Cristo, irmão. Porque a gente só está onde está. Tanto nós aqui em Portugal, como aí no Brasil, os irmãos que estão assistindo essa live, irmãos, nós só estamos onde estamos por causa de duas coisas. É a graça do Senhor e a sua misericórdia. Porque se não for pela misericórdia e a graça do Senhor, nós nem sequer estaremos respirando. Verdade. É. Forte, hein? É forte. Isso é um tema para um debate bíblico que futuramente nós vamos ter aqui no canal. Mas a graça e a misericórdia não se debate não, varão. Mas aí, então, a gente crê que Deus enviou vocês aí para um propósito, né? Deus enviou vocês aí para Portugal. Um propósito Deus tem aí, né? E que vocês possam ser esse canal de bênção aí para os nossos irmãos, nossos amigos aí de Portugal, em nome do Senhor Jesus, né? Sim, sim. Eu creio porque quando isso, sem querer te cortar, tá, pastor Marcos? Eu lembro que quando eu conversei com a minha prima, antes ainda, eu já tinha no coração já de me mudar. Eu falava assim para a Érica, mas para onde? Ela falou, amor, não sei, mas não é mais para a gente ficar aqui. Mas como foi, aproveitando esse gancho aí, como que foi para você receber... a gente quer se mudar e como foi para você? Como que apareceu assim Portugal?
Qual o desejo que, né? Cara, então, porque foi assim, eu já tinha desejo de vir para cá. Confesso que eu tinha desejo de vir pra cá. Mas eu não via uma ponte que me ligava para me chegar até aqui. Foi aí que, sabe, assim, eu conversando com a minha mãe, cheguei um dia para jantar na casa da minha mãe, depois do culto de domingo. Eu lembro que eu falei para ela, falei, mãe, nossa, eu falei, queria tentar mudar daqui, né, sei lá, estado, enfim. Ela falou, mas mudar para onde? Eu falei, não sei, eu falei, tô querendo mudar, e, nossa, eu falei, nossa, seria um lugar bom que seria mesmo, era Portugal. Sabe, Paulo, eu abri a boca e falei Portugal. Foi tão de Deus assim que foi Portugal. Antes disso, nós tínhamos conversado, você tinha falado que Deus tinha mostrado, Deus tinha falado. Não, mas foi depois. Um pastor. Foi um pouquinho antes, mas não falou aonde. Entendeu? Foi assim. Quando eu citei para minha mãe em Portugal, só para eu continuar, se é para a gente voltar nesse daí que você comentou, minha mãe falou assim, por que você não liga para sua prima? Eu falei, minha prima? Eu falei, mas o que tem? Ela, a Nathalie está em Portugal já vai fazendo não sei quantos anos. Eu falei, tá de brincadeira. É sério isso? Aí liguei para ela, eu falei, faz anos que eu não falo com ela. Eu falei, se ela me atender, amém. Se não atender, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Enfim, liguei para ela. Aí, cara, conversando, como é que é aí, como é que é a vida aí e tal, não sei o que, a cultura, porque é aquele choque de realidade, né? Denis, aqui, comparado ao Brasil, é melhor, questão disso, escola para as crianças, segurança e tal, não sei o que. Eu falei, cara, legal, eu falei, a gente vai analisando e eu vou conversar com a minha esposa, né? Aí, cara, a gente fui conversando com ela, só que antes disso daí, da gente citar Portugal, eu lembro que uma vez foi um pastor na minha casa, foi o pastor Sandro ainda. Ele chegou a dirigir a igreja que eu congregava. Eu lembro que ele foi em casa fazer uma oração, porque eu estava meio doente. E lá ele conversando com a gente e tal. E ele falou assim, Denis, eu senti no coração de fazer uma oração. Eu falei, tá bom, pastor. Isso daí no ano de 2023. Aí ele pegou e falou assim, então vamos fazer uma oração aqui na sala aqui mesmo. E aí ele começou a falar, olha, que Deus abençoe vocês, não sei o que e tal. Aí ele começou, né, no meio da oração dele, ele falou assim, quem sabe, a gente não sabe o que é que Deus tem para você, por essa chama que você tem aí pela palavra do Senhor, se você vai ser um pastor, um evangelista, ou até mesmo aí um missionário, que você pegue o avião e sai até mesmo do país, e ali ele começou a falar em língua e não parava mais, cara. Eu falei, nossa, Jesus, aí a Érica já começou a quebrantar, chorar. Ele falou, irmão Denis, se prepara. Ele falou, se prepara, arruma a mala que aqui você não vai ficar mais. Ele falou, arruma a mala. Mas assim, até então, eu falei, amém, eu creio, glória a Deus. Mas, arruma a mala para onde? Onde assim, senhor? Aí entra a história de Abraão, quando Deus fala assim, sai do meio da tua parentela e vem. Abraão não falou, mas vem para onde, Senhor? Para onde eu vou? Tem um hino que fala assim, que eu vou me esforçar em cantar, que ele fala, para onde irei, Senhor? Né? Para onde irei, Senhor? Para onde irei? Então você fala, mas para onde que eu vou? Enfim, teve esse episódio do pastor foi em casa, não só ele, como recentemente eu acabei perdendo um amigo aí também no Brasil, aí no Elan Chaves. Não sei se ouviu falar aí do socorrista, o Anderson Fernandes, 34 anos, era do SAMU, era amigo meu. Era homem de Deus, cara. Homem de Deus, pai de família. Meu, foi... Deus recolheu ele. Porque é homem de Deus e deixou saudades, muito. Enfim. Ele também chegou para mim e falou assim, Denis, não sei, cara, toda vez que eu vou orar por você, eu não vejo mais você aqui, varão. Eu falei, sério, cara? Ele falou, verdade. Eu oro para você, eu vejo uma mala pronta. Passaporte, não sei o quê. Falei, amém. Enfim, passando tudo isso, chegou meados de setembro, mais ou menos, setembro, outubro. Foi aí que minha mãe, tive essa conversa com a minha mãe, que eu acabei de citar. E liguei para minha prima, e conversa vai, conversa vem. Enfim, perguntei para ela todas as questões que eu tinha daqui de Portugal.
Ela falou para mim, olha, isso aqui você vai ter uma dificuldade mais nisso, nessa área que você vai ser mais tranquilo, né? A questão de dicção, às vezes tem uma coisinha ou outra aqui que você não vai saber falar, você não vai saber o que, que é, mas aqui a gente te ensina, né? Tal. Aqui eles falam te educa, aqui a gente te educa. Enfim. Aí eu peguei e falei bem assim para minha esposa, eu falei, olha, dinheiro agora a gente não tem. Ir para Portugal, eu falei, eu não vou sozinho. É impensável. Eu falei, ou vai todo mundo ou não vai ninguém. É verdade. Eu falei, então vamos pro joelho, vamos pra oração, porque quem ora não erra. Tá? Só um adendo, só, irmãos. Quem ora não erra. Vai pra oração. Tem algum problema, alguma dúvida, vai pra oração, vai pro joelho. Pode ter certeza que Jesus vai falar com você. Se Jesus não falar com você ali no seu coração, tá aqui, ó, já falou. Tá aqui. Pode ter certeza, já tá revelado. Tá? Leitura da palavra do Senhor. Pois bem, fomos para a oração. Fomos para a oração. Aí eu lembro que eu peguei e falei para a Erika bem assim. Falei, amor, eu vou fazer uma coisa de louco. Ela falou, como assim? Eu falei, eu vou fazer uma coisa de doido. Eu vou chegar para o meu chefe e vou falar para ele mandar embora. Que era algo, na época, impensável. Eu falei, se por acaso ele, né, der com o pé para trás, eu falei, não é para a gente ir. Eu falei, mas ó, não vai ter obstáculo pra gente ir embora. Se for pra gente ir embora mesmo, se Deus estiver mesmo nessa viagem, se é pra gente ir embora mesmo, se Deus tá no negócio mesmo, a gente vai embora e nada vai dar errado. Irmãos, pra honra e glória do Senhor, eu falei assim, apartamento também, ó, eu tinha um apartamento aí nos predinhos. Eu falei, a gente vai ter que vender o apartamento. Eu falei, eu vou ter que ser mandado embora, que era algo impensável, né, que eu tinha acabado de falar. Eu falei, nada vai dar errado. Cara, nada deu errado, irmão. O primeiro homem que foi ver o apartamento fechou, comprou. Cheguei pro meu patrão, a hora que eu comecei a falar para ele, eu falei, então, rapaz, precisava, né, que você mandasse embora. Ele, cara, você é o 01 aqui. Você é o funcionário mais velho, como que eu vou te mandar embora? Eu falei, então, eu tô buscando ir para Portugal, expliquei para ele a situação. Ele fez assim, Denis, não precisa falar mais nada. Eu falei, ixi, já complicou, né? Falei, agora não vou mais para canto nenhum. Aí ele virou e falou assim, ó, vai dar tudo certo. E eu vou te mandar embora com dor no coração, porque você é meu funcionário número 1. Ele falou, vou te mandar embora, tudo certinho, vou pagar seus direitos. Vai embora, vai com dinheirinho. Enfim. Ele falou, ó, já deu certo. Foi bem assim que ele falou para mim, já deu certo. Ele falou, cara, mas caso aconteça de não dar certo, sei lá, faltou um dinheiro, alguma coisa, liga para mim de volta. Eu vou te mandar o dinheiro das suas passagens, você volta embora e o seu emprego está garantido aqui comigo. Mas vai tranquilo. Desse jeito, cara. Aí eu cheguei em casa, falei para a Erika, ela já começou a chorar, falei, amor, é de Deus, então vamos embora. E é isso. A gente veio para cá, a gente foi muito bem recebido, os irmãos da igreja, mas foi muito bem recebido mesmo, graças a Deus. A minha prima também, que recebeu a gente muito bem também, dentro da casa dela. Cara, eu só tenho a agradecer o que o Senhor tem feito conosco. De verdade. Só tenho a agradecer só. E de lá para cá, servindo a Cristo, né? O que tem marcado mais a sua vida nessa sua trajetória, Denis? O que te marcou mais no nível cristocêntrico falando? Algo que marcou a sua vida, a sua trajetória? Cara, algo que marcou a minha trajetória, eu vou falar para você, são várias, né? Eu vou tentar classificar uma. Eu acho que a mais recente mesmo foi a gente ter saído da onde a gente saiu e ter se mudado para a Europa. Porque foi algo tão de Deus, cara. Não é que aqui também, irmãos, é que assim, quando a gente fala assim, nossa, a gente se mudou para a Europa, ali só tá festa, tá maravilha. Não, irmãos, não é também assim também, não. Tá aqui, você trabalha muito. Um choque de realidade, né? Aqui a realidade aqui é bem diferente, bem diferente. Aqui você trabalha muito, muito mesmo. Mas eu vejo o agir de Deus na nossa vida, Pastor Marcos, desde aí do Brasil, desde a época que eu me converti. Esse marco da minha vida, eu posso dizer que esse aqui foi um dos marcos muito grande.
Mas um marco que me deixou ainda, mais ainda que essa viagem que a gente veio para cá, eu lembro foi quando o meu filho Vinícius, ele teve um caroço, caroço tíreo grosso no pescocinho. E ele precisava operar, a turma não queria operar ele, que ele era muito novo, coisa e tal, que ele tinha acho que 3 aninhos máximo. E eu fui pro joelho, cara. A gente foi pra oração, falei, Senhor, tem misericórdia, acabou perdendo meu filho. Resumindo, a gente teve que entrar com o Grendac. O Grendac nos deu um suporte, mas ali foi a mão de Deus. Ali foi a mão de Deus, porque a probabilidade da gente conseguir algo no Grendac, cara, era quase zero. Era quase zero, não, era zero. Esse foi um dos marcos que me marcou muito o que Deus fez na nossa vida. O outro marco, vocês estão vendo que é tudo envolvendo a minha família, né? Outro marco também foi meu filho mais velho, quando ele foi nascer. Eu lembro que na época eu estava numa empresa e eu fui mandado embora. E eu tinha enfim, eu estava na Soban, né? Tinha um convênio médico. Eu falei, agora eu fui mandado embora, minha esposa de 7 meses, meu primeiro filho. Falei, o que tinha lá para fazer de exame lá, falei, tá marcado, mas se a gente for, a gente vai ser barrado. Falei, como é que vai entrar? Falei, eu perdi o emprego, falei, automaticamente, perdão, a gente só podia usufruir mais 20 dias. Tomar um golinho d'água. E eu lembro que o exame tinha sido marcado para daqui 40 dias, que era para ver exame. Cara, eu não sei dizer esse nome. Se a Erika tivesse aqui, eu ia poder montar. É um exame para fazer assim, para ver o bebê, só que é em 3D. É em 3D. Para fazer. Não é raio-x, é outro nome. Enfim. Homem para essas coisas, para lembrar dessas coisas assim, esquece, né, irmãs? Só as irmãs para lembrar mesmo o nome. Ultrassonografia. Então, assim, para a Erika fazer, cara, na época era muito caro, eu não tinha dinheiro. Aí ela falou assim, amor, o exame tá marcado e eu vou mesmo assim. Falei, vamos. Falei, mas a gente vai passar vergonha. Mas vamos embora. Tô junto com você, vamos até o fim. E eu lembro que quando a gente chegou no consultório, já tinha passado a validade, né? Porque eu tinha sido mandado embora, tinha passado a validade já do cartão. Eu lembro que a mulher passou o cartão assim, tal. Aí apontou uma coisa dela na tela do computador dela e ela saiu de perto. Eu falei, vixe, Erika. Falei, quer ver que eu vou chamar a polícia pra gente? Até brinquei com ela, né? Ela foi, amor, misericórdia, pelo amor de Deus. Aí eu lembro que chegou a enfermeira para fazer os exames, ela falou assim, olha, Erika, que bom que você veio, porque o doutor que mandou te atender, ele falou assim que você é uma das pacientes mais especiais que ele tem. E outra coisa, desse jeito, ele falou assim, você é uma das pacientes mais especiais que ele tem, e outra coisa, o exame que você quiser fazer tá tudo pago. Pode o exame que você quiser fazer, que a gente vai fazer, que tá tudo pago. Que ele mandou cuidar de você com carinho. Cara, quem faz essas coisas é Deus, mano. Quem faz essas coisas é Deus, mano. Deus. Experiências vividas, né, com Deus. É cara, melhor coisa, então, né? Muita experiência. É gostoso, cara, a gente falar essas coisas quando Deus fala assim. Mas a gente também, irmãos, tem que entender que tem hora que Deus fala não. E é doído. Por exemplo, dia 30 agora de junho, vai fazer 3 anos que eu perdi meu pai. E eu lembro que meu pai, ele era um alicerce de casa nesse meio cristão, meio do cristianismo, né, pra gente. Era o nosso alicerce. E eu lembro, cara, que eu orava para o Senhor, falei, Senhor, cura meu pai, né, a situação que ele tá, problema no fígado, cura meu pai, cura meu pai. Cara, você via que o tempo do meu pai estava indo embora, mas eu não queria aceitar isso. Eu não queria, sabe, eu não queria ver ele embora, porque eu era muito apegado a ele, mas muito apegado mesmo. E assim, o não de Deus é difícil, cara. Não é fácil. Mas a gente, como servo do Senhor, nós temos que aceitar. Não é fácil. Não é fácil. Mas o não de Deus
também, cara, também, vamos falar assim, que também está na soma divina. Não é só o sim que está na soma divina. A equação divina também tem não. E nós, como crentes, cristãos em Cristo, às vezes nós temos que aceitar o não também. E não é fácil aceitar. Não é fácil. Quando chega a doença, o desemprego, quando chega as contas. Os irmãos aí devem ter vastas experiências aí também com questões assim. Que às vezes você tenta achar um lado e fala, meu Deus, socorro, cadê? Não estou vendo o horizonte, não estou vendo uma luz no fim do túnel. Mas, cara, é assim, Jesus prometeu que ele iria estar com a gente todos os dias. E esses todos os dias é dias bons e dias maus também. Jesus falou o quê? Eis que estou convosco todos os dias. Até o quê? Até a consumação dos séculos. João 16:33 fala o quê? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a nossa vitória não está naquilo que a gente vê. Está no Senhor Jesus. Está em Cristo. Está no nosso Mestre. E cara, nós como cristãos temos que passar isso para as pessoas. Essa segurança. Não de que às vezes... Porque nem tudo vai dar certo. A vida do crente não é um mar de rosas, não. Quando a gente pega o texto, por exemplo, de Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 12. Cara, quando Pedro é preso, presídio de segurança máxima, irmão. Ali o cara estava preso, tinha 16 soldados somente para Pedro. Só isso. Aí quando você pega, por exemplo, essa passagem, você fala, meu Deus do céu, olha só, o que essa passagem nos diz em Atos 12? Que, olha como o crente está tão seguro em Cristo, como que ele reage com certas situações. A Bíblia fala que a igreja estava na casa da irmã orando, pedindo para o Senhor, Jesus, libera Pedro da prisão. Pedro foi preso, Senhor. Mataram já Tiago à espada. Liberta Pedro, Jesus, não deixa nada acontecer com ele, parafraseando essas orações, lógico. Mas os irmãos intercedendo pela vida dele. A Bíblia fala que um anjo, quando ele chega ali aos pés de Pedro, encontra ele como? Desesperado? Encontra ele chorando, angustiado? O cara estava dormindo, irmão. O cara ia ser preso. Isso não entra na cabeça do crente, irmão. Por quê? Porque, assim, é uma paz que excede o entendimento, como o apóstolo Paulo diz. Essa paz que nós temos, ela excede o entendimento de muita gente. É como se a pessoa está passando uma luta tremenda, mas vem a paz do Senhor, vem a paz de Cristo em nossas vidas e, né? Aquela pessoa cara, ó, tá acontecendo um turbilhão em volta dela e ela tá em paz. Cara, vocês devem ter alguém aí na igreja que você fala assim, meu, como que esse irmão ou essa irmã passa por isso e tá sorrindo desse jeito? Verdade. Não, mas é a paz de Cristo que ela excede o entendimento. Porque assim, ó, o Fernando estudou psicologia. Irmão, eu não estudei psicologia. Eu tenho uma matéria só na faculdade que você pega um pouco da psicologia pastoral. Você procura na psicologia, você não encontra a resposta. Você vai na psiquiatria, é pior ainda, varão. Irmão, o apóstolo Pedro estava dormindo, cara. Em meio àquela circunstância, em meio àquela situação dele, que era situação caótica. É como se o governador daí de São Paulo mandasse prender vocês. No presídio de segurança máxima. Aí, como é que você tá? Como é que você fica? Nossa, meu Deus do céu, vou morrer, pena de morte. Não, a pena para Pedro, naquela ocasião, era morte, não tinha outra escapatória. Aí o anjo chega lá e encontra ele como? Dormindo. Isso quer dizer o que para nós? O crente, quando ele confia 100% no Senhor, ele descansa em Deus, cara. É forte, hein? Ele descansa no Senhor.
Eu não sei qual que é o seu problema, a sua situação, você que está vendo essa live no dia de hoje. Mas a palavra do Senhor é: descansa nele, confia nele, sabe? Às vezes pode acontecer que o não de Deus chegue na nossa vida. E chega, o não de Deus chega. Não é fácil aceitar o não de Deus. Mas nós, como servos obedientes do Senhor, temos que abaixar, curvar nossas cabeças e dizer: Senhor, que seja feita a tua vontade. Fazer aquela oração lá de Mateus 6, como Jesus Cristo nos deixou aquele exemplo. Seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita nos céus. Amém? Forte, hein? Meu irmão, é pregação da palavra, né? Eu ia falar para você deixar uma palavra, tá aí a palavra. Pronto. Eu ia falar para você que nós já estamos chegando aqui ao final de mais um podcast, quase no final, finalmente aqui. Estamos com 52 minutos de live. Né? Bênção. 52 minutos de live e é bênção do Senhor. Eu ia falar para você deixar uma palavra, só que antes de eu falar, o Espírito Santo já... né? Já agiu, glória a Deus por isso. Ele já liberou uma palavra sobre a sua vida. Então, se você que está nos assistindo está passando alguma dificuldade, está passando algum um problema na sua vida, algo que você acha assim, meu Deus do céu, né? Tá aí a palavra, descansa no Senhor, né? Descansa no Senhor. E muitos outros exemplos, né, Denis, de homens e mulheres que descansaram no Senhor, né? Descansaram, tiveram o seu descanso merecido no Senhor, em meio a lutas, em meio a diversidades. Tem uma música de um saudoso cantor que não está entre nós, mas que eu gostava muito, né? A frase dessa canção, ele dizia assim: vou passando pela prova glorificando a Deus, né? O nosso saudoso cantor Lázaro, né? Lázaro. Passe pela prova glorificando a Deus. É fácil passar pela prova glorificando a Deus, Denis? Não é. Não é, porque eu vou falar para você, para os irmãos também que estão nos assistindo. É assim, vamos usar um exemplo aqui na didática. Posso? Me autoriza? Fica à vontade. O aprendizado da escola é o quê? Você chega, o professor, ele estuda a matéria, ele te explica a matéria, ele aplica a matéria para você, te explica, depois ele te avalia. Não é assim? Sim. Então, o professor, ele pega, sei lá, uma matéria do Estado, ele vai ver o que ele tem que passar para o aluno, ele estuda isso, aí ele, beleza, estudou, tá, agora eu vou passar para os alunos. Ele vai passar a matéria, ele vai explicar a matéria para depois aplicar, para depois passar a prova. Não é assim? Sim. Então, só que a matéria de Deus não é assim não, varão. A matéria de Deus é o contrário. Primeiro ele te dá a prova, para depois ele te explicar, para depois ele falar para você por que você passou por isso. Depois que vem o aprendizado, mas primeiro é a prova. A didática de Deus, ela é inversa, varão. Bem isso. A didática de Deus é totalmente... Porque Deus, ele não te explica antes da prova. Primeiro ele te dá a prova. Aí você tem que ser aprovado. Aí depois que você é aprovado, agora ele vai te explicar. Ou aí seja, você fala, opa... né, eu já preguei sobre isso, né? E Deus não vai te livrar da prova, mas vai estar com você na prova. Sim, né? Com certeza. Com ele certeza. Não vai te livrar, ou seja, ele não vai livrar você da luta. Tem muitas pessoas que pensam assim, né? E vamos lá para João 16:33, né? Onde Jesus fala lá, no mundo tereis aflições. Mas ele tem a vírgula lá e ele diz, mas tenhais bom ânimo. Exatamente. Então, vamos dizer assim, não importa o problema, não importa qual seja a dificuldade que você está passando, vai ter o mais de Deus aí na sua vida, né?
Com Vai ter o certeza. mais de Deus aí, vai ter o mais tenhais bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus dizendo, não é o pastor Marcos, não é o Denis que está dizendo, é Jesus Sim. dizendo, mas tenhais bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? E aí vai a frase de efeito, não está na Bíblia, né, essa frase de efeito, mas todos os pregadores falam, mas quando Jesus fala lá, mas tenhais bom ânimo, porque eu venci. E aí entra a frase de efeito. Se Jesus venceu, você vai vencer também. Amém. Né? Com toda certeza. Com toda certeza. Ainda mais porque isso aí foi a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa que ele nos fez. Quando a gente olha, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 14, o que é que diz lá? Lembra? João 14? João 14, no versículo, se não me engano, acho que do 1 ao 3, ele diz o quê? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois eu vou vos preparar lugar. Para quê? Para que onde eu estiver, estejais vós também. É forte, hein? É forte a palavra de Deus. Então, fica aí o consolo para você, né? Para você que está passando aí um momento difícil, né? Uma situação difícil na sua vida. Deus, Jesus Cristo é o refrigério que você precisa. Vem para Ele hoje. Não espere tempo, não. Não perca mais tempo, não. Vem para Ele hoje. Talvez você que está passando nesse vídeo aí, né? Você que não é inscrito aqui no canal, mas está passando aí, resolveu passar, vou passar aí, vou ver o que esses dois homens feios tá falando aí. Né? Vou ver o que esses dois homens tá falando aí. A palavra para você é: descansa no Senhor. Não sei qual é o problema, qual é a dificuldade, qual é a aflição da sua vida. Não sei o que você está passando, meu querido, minha querida. Mas descansa no Senhor, porque a vitória de Deus é maior na sua vida. Né, Com Denis? certeza. O maior é o que está conosco que aquele que está no mundo. Pode ter toda certeza disso. Glória a Deus, né? Muito bem, meus irmãos. Olha só, estamos chegando ao final de mais um podcast, mais um momento aí, onde foi um momento de conversa, né? Conhecemos um pouquinho aqui da história, né, do nosso amigo, Denis Meneghelli. Conhecemos um pouquinho aí da sua trajetória, do que Deus fez na vida dele, né? De um baterista para um teólogo. A gente brinca, a gente tem essa intimidade. Né? Denis é um grande amigo, grande irmãozão. Eu falo que é assim, um irmãozão que Deus nos deu, né? E estamos aí em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós vamos orar por você agora. Eu vou unir a minha fé juntamente com o Denis aqui. Nós vamos orar por você. Vamos clamar a Deus por você em nome do Senhor Jesus. E tenha certeza, eu tenho certeza, Denis, que para alguém ouviu essa live, alguém foi tocado, alguém foi impactado por essas palavras em nome do Senhor Jesus, amém? E se você foi impactado por essa palavra, não esqueça de curtir, deixar o seu joinha aí, não esqueça de comentar aqui nesse vídeo, não esqueça de compartilhar esse vídeo, essa mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir uma palavra como esta em nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias ao Senhor Jesus. Então, vamos orar? Vamos falar com Deus? Eu começo orando, passo para o Denis, ele continua orando e eu volto aqui com você no finalmente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Mas vamos falar com Deus. Eu até esqueci de mudar o logo aqui que estava passando aqui no rodapé. Estava tão bom que eu até esqueci de mudar o logo que estava passando aqui no rodapé. Mas vamos orar Falar a de Deus. Jesus é assim mesmo, é rápido. Não entendi? Falar de Jesus é assim mesmo, passa rápido o tempo. É verdade. Passa tão rápido que quando você vê já, né? E quando você vê, já passou a hora aí, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, vamos falar com Deus? Vamos falar com o Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
entramos, Senhor, na tua presença mais uma vez, já estamos na tua presença. E neste momento, Pai, em oração a ti. Pai, eu não sei o que essas pessoas estão passando, eu não sei o que essas pessoas estão enfrentando no seu dia a dia. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, meu Deus. Por isso, Pai querido, vem, Senhor amado, vem com ele, vem conosco, Senhor. Derrama, Senhor, do teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, da tua unção poderosa, Pai. Fala conosco, Senhor. Continua falando aos corações. Continua ministrando, Senhor, sobre cada vida, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Se houver, ó Pai, alguém enfermo no nosso meio, alguém que está assistindo essa live que se encontra, meu Deus, num leito de enfermidade, Pai, que o Senhor possa entrar com cura, que o Senhor possa entrar com restauração, Pai, em nome do Senhor. Agora, Pai, eu te peço, usa, Senhor, a vida do Denis, que ele vai estar intercedendo, orando pelos nossos amigos, pelas pessoas que estão nos assistindo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e as misericórdias dura de eternidade a eternidade. Glorificamos a Ti, Senhor, pela Tua graça, glorificamos a Ti pelo Teu amor, pela Tua bondade, por tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem feito, Pai, em nossas vidas, pelo sim, pelo não, tudo aquilo, Senhor, em que o Senhor tem mostrado, Pai, para nós, o que nós devemos fazer para Ti, porque tudo, Senhor, que nós fazemos é para Ti, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Senhor, a essas pessoas, ó Pai, que estão, ó Pai, aqui assistindo essa live, que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor, entrar em cada coração e que elas, Pai, venham entender, Senhor, que o Senhor não é só aquele momento só de cura, aquele momento só do milagre, aquele momento só da provisão. O Senhor é o Deus da eternidade, o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus da salvação. Pai, nós glorificamos a Ti, a esse Deus imenso, esse Deus gigante, a esse Deus imensurável que é o Senhor, que é o Deus a qual nós servimos, o Filho de Deus vivo, a Jesus Cristo. Pai, nós a Ti, ó Pai, intercedemos, Senhor, por cada vida, Senhor, que esteja aqui, ó Pai, assistindo essa live, e que o Senhor, ó Pai, venha, Senhor, entrar em cada coração, e aqueles, ó Pai, que não aceitaram ao Senhor como seu único e suficiente Salvador, que o Teu Espírito Santo venha invadir esses corações, que o Espírito Santo, ó Pai, venha, Senhor, entrar em cada coração, e que venha mostrar que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e para quem, ó Pai, precisa da cura, para quem, ó Pai, precisa, ó Pai, da libertação. Lucas 1,37 diz, porque para Deus nada, absolutamente nada é impossível perante a Ti, Senhor. Para o Senhor curar uma gripe, um câncer, é a mesma coisa, porque o Senhor é imensurável, imensurável com a Tua graça, imensurável com o Teu poder, com a Tua misericórdia. Senhor, nós aqui, ó Pai, pedimos a Ti, ó Senhor, pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, que o Senhor, ó Pai, continue, ó Pai, olhando, ó Pai, para nós, Senhor, que o Senhor, Pai, continue olhando, Senhor, com olhar de misericórdia, com olhar de graça, Senhor, que tudo aquilo, ó Pai, que nós, Senhor, venhamos a fazer, ó Pai, que nós não venhamos, ó Pai, a tropicar, Senhor, nos caminhos, a tropeçar, ó Pai, para, Senhor, desonrar, ó Pai, a Ti, Senhor. Nós carregamos em nós a marca do cristianismo, a marca, Senhor, da promessa. Nós carregamos, Senhor, nosso peito, Senhor, a marca, Senhor, de que nós, ó Pai, fomos selados com Teu Espírito Santo. Jesus, nessa manhã, Senhor, nessa tarde já aqui em Portugal, eu quero, Senhor, pedir assim a Ti, Senhor, que o Senhor venha, Pai, abençoar, Senhor, a cada vida, Senhor Jesus, que esteja, Pai, vendo nessa live. Que o Senhor, ó Pai, venha entrar com provisão, ó Pai, segundo a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor, Pai, venha, Senhor, curar, Senhor, aquilo que o Senhor quer curar. Seja, Pai, uma enfermidade física, ou seja, Pai, até mesmo, Pai, no âmbito espiritual, Senhor. Uma mágoa, algo, Pai, que está, ó Pai, crescendo, Senhor, desde quando essa pessoa, Pai, ela é adolescente, já jovem, até mesmo adulto, Senhor, que não consegue esquecer isso, Pai. Que o Senhor, Pai, venha entrar, ó Pai, ali, ó Pai, na raiz desse problema e venha arrancar, Senhor, essa dor, esse sentimento de mágoa. No nome de Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para todos sempre, desde já nós agradecemos. Amém. Amém. Jesus.
Amém, queridos. Glória a Deus. Que bênção, que bênção, que bênção, né? Espero que você possa ter sido tocado por Deus em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, estamos chegando ao final de mais um podcast, né? Infelizmente... Tem uma estrofe de uma música do Oficina G3. Pena que eu não posso pôr música aqui no nosso canal, né? Senão nos dá direito autorais. Mas se eu pudesse, eu ia colocar aquela estrofe final do programa. Acabou. Ou não, 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 não! Fernandinho que gosta da oficina, né? Sim. Oficina, fruto sagrado, qual mais aí? Então, mas queremos aqui agradecer a todos vocês em nome do Senhor, todos vocês que são inscritos aqui no canal do YouTube, você que está passando aqui por esse vídeo, não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações. Quero agradecer ao meu amigo Denis, né, por esse momento que pudemos estar juntos aqui, compartilhando da palavra, estudando a palavra, falando, conhecendo um pouquinho da história, da trajetória desse grande homem de Deus. Dizer para você, Denis, que grandes coisas Deus tem na sua vida, eu na sua família. Amém. Não foi por acaso que vocês foram enviados para esse país, para esse local, não foi por acaso. Deus enviou vocês aí porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito grande aí em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, querido. E deixar aqui o convite para você. Deixar o convite aqui para você. Nós estamos aqui com uma nova programação aqui no canal do YouTube. Né? Estamos aqui com uma nova programação. Nós vamos ter aqui nossos devocionais da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira, falando aqui sobre o livro de Efésios. Estamos chegando quase no finalzinho do livro de Efésios, mas nesta segunda-feira, hoje é sexta-feira, nessa segunda-feira, nós vamos estar falando aqui, dando sequência ao nosso devocional, dando sequência aqui ao nosso estudo, e eu tenho certeza que vai ser bênção sobre a sua vida, em nome do Senhor. Nós vamos falar aqui sobre a plenitude do Espírito Santo, né? Vamos falar sobre a plenitude do Espírito Santo nessa segunda-feira. Então, eu quero convidar você para estar conosco de segunda a sexta, 8 horas da manhã, aqui no horário do Brasil. Aí em Portugal é meio-dia, né? Meio-dia e pouquinho, né? Então, você pode estar acessando, você pode estar compartilhando conosco aqui. Estaremos ao vivo aqui pelo canal do YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram, em nome do Senhor Jesus, querendo Deus, né? Mas a nossa plataforma oficial é o YouTube, então eu quero convidar você para se inscrever, ativar o sininho, né? Para você ser avisado todas as vezes que nós colocarmos vídeo novo aqui. Também nós vamos ter lives proféticas aqui na segunda-feira, 9h45 da noite, segunda-feira, 9h45 da noite, de segunda e quarta, 9h45 da noite, quinta-feira, às 16 horas. Às 16 horas, nós vamos ter aqui a nossa tarde profética, o nosso podcast, e também, né, de manhã aqui, eu estou fazendo assim, Denis, para diversificar os horários, pessoas talvez... Os nossos convidados, não posso estar nesse horário, então tem os horários diversificados aí, né, para melhor atender ao nosso público, para melhor atender aos nossos inscritos aqui, amém? Glórias ao Senhor Jesus, louvado seja o Denis, muito obrigado, foi riquíssimo esse momento, né, que nós passamos juntos aqui, eu tenho certeza que edificou muitas pessoas, tenho certeza que edificou muitas vidas. Em nome de Jesus, nós vamos colher testemunhos do que as pessoas ouviram aqui em nome do Senhor Jesus, viu? Muito obrigado. As suas considerações finais também, se quiser deixar aí as suas redes sociais, quiser deixar aí como que as pessoas fazem para encontrar você, se quiserem bater um papo, né? Falar sobre a Bíblia, como que as pessoas fazem aí?
Olha, eu não tenho Facebook, Instagram, essas coisas, porque eu sou meio lerdão nisso daí. Mas a minha esposa tem, tá? Então, assim, se vocês acharem ela, vocês me acham também. Que nós acabamos usando juntos. Tá como Érica Meneghelli, tá? A Érica Meneghelli no Instagram. Eu posso deixar meu contato. Meu número de celular. Aqui em Portugal eles não falam celular, eles falam telemóvel. Posso deixar? Pode, se você quiser, fica à vontade. Tá, então, o número do meu celular ainda é o número do Brasil, tá? Só pega no caso quando tem um Wi-Fi. Mas é 11, né? 911 5062 9469. Então, para quem quiser me encontrar, tá? Me adiciona lá no WhatsApp, que a gente faz uma conversa teológica, um vídeo, alguma coisa. Então, é 95062 9469. E agora você falou para deixar uma palavra? A palavra você já deixou, mas eu quero que você deixe a palavra também, falando aí para alguém que quer tá aceitando Jesus, para alguém que quer como que eu faço para ter uma vida com Cristo? Mas fica à vontade aí. Tá bom? Primeira coisa, reconhecer que você é um pecador. Essa é a primeira coisa. Você tem que reconhecer que você precisa de ajuda. E essa ajuda você só vai encontrar só com Jesus. Eu vou dizer uma frase aqui. Pode ser que muitos já acabaram já no Instagram uma vez. Eu tive muitas curtidas, mas ao mesmo tempo choveu de gente. Não é bem assim e tal. Irmão, isso se chama graça. Para quem está em Cristo, eu quero dizer uma coisa para você. Você vai para o céu porque você não merece. É por isso que você vai para o céu. Para o inferno vai quem merece. Porque nós somos miseráveis pecadores. Então, para você que não conhece a Cristo, eu quero dizer para você uma coisa. Vá para uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Ouve a palavra do Senhor. Ouve o que o pastor, o que o irmão tá pregando no púlpito. Olha dentro das Escrituras. Porque a sua vida não está em Facebook, não está em Instagram. A sua vida está aqui, ó. Está aqui dentro. Aqui você acha a resposta para tudo. Aqui você acha a resposta para tudo. Mas qual que é a confiabilidade dos textos? Textos que foram escritos há 2, 3 mil anos atrás. Quando você pega ali dos originais e vem fazendo a tradução, e vem vindo aqui as cópias, porque não é igual hoje que você tira um xerox e tal, você pega uma folha, tira xerox e tal. Foi cópia em cima de cópia. E você vê que as cópias praticamente são quase 100% corretas. Por que não são 100% corretas? Porque tem muitas cópias que tem erros, mas não é erros de textos, mas é erros de ortografia, quer dizer que falta letra. É só esse tipo de erros que tem. Errinhos bobos, errinhos primários, errinhos que às vezes falta ali um C, errinhos que às vezes falta ali eu falo C, mas no nosso alfabeto, né? No caso, o alfabeto hebraico grego é diferente. Falta ali um sigma, falta ali no caso, o alfabeto grego, tá? Alfa, beta, gama, delta, lambda, kappa, falta algumas letras dessa daí. Então, assim, esse é o tipo de erro que contém nos originais. Você pode confiar 100% nas Escrituras Sagradas. Os 66 livros. 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Tá? Sendo ele os evangelhos, são chamados evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Não quero aqui ficar teologando aqui também, tá? Porque o tempo aqui também está escasso. Mas o que eu quero dizer para você, leia a Bíblia. Sabe, hoje em dia, cara, tem tanta Bíblia de estudo. Denis, eu quero conhecer mais a palavra do Senhor. Legal, bacana, conheça. Procura uma Bíblia de estudo. Procura aí o pastor Marcos. O pastor Marcos vai indicar para você a Bíblia de estudo top. Umas Bíblias de estudo aí que, mas eu não estou entendendo.
Não tem somente a revista corrigida, que é a tradução de 1963, que é a linguagem mais antiga. Tem as traduções mais modernas, tem a NVI, NTLH, nova versão internacional, traduzida em português. Tem a NTLH, que é a linguagem mais atual, vamos dizer assim. Tem a Almeida 21, que já é da revista do século 21, quer dizer, que é a nossa maneira como nós falamos no dia de hoje. Tem a NVT, nova versão transformadora. Então, não tem desculpa. Eu não gosto de ler. Tudo bem, cara, eu te entendo que às vezes a leitura, ela não é que você goste ou não goste, ela é um hábito. Então, você tem que adquirir esse hábito de leitura, tá? Mas eu não gosto eu leio, não entendo. Então, tudo bem, coloca áudio. Tem áudio para você ouvir a Bíblia. Então, hoje em dia, não tem desculpa para você não entender as Sagradas Escrituras. Tem enciclopédia bíblica, tem comentário bíblico. Tem muita coisa. Hoje só não entende Bíblia, só não lê Bíblia quem não quer. Verdade. Eu tô falando alguma mentira, pastor Marcos, não é verdade? Não é verdade. Puxa minha orelha, se você vai falando alguma coisa que não deve. Puxa minha orelha. Verdade. Tem muita... Então, é só você querer, né? É só querer. É aí que tá. É só querer. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Como é que você conhece a Deus? Através de quê? Através da palavra. Um exemplo, irmãos. Você quer ir para um determinado lugar. Falaram para você, olha, vai para um resort. Olha só que benção, resort, hein? Coisa chique. Aí. Coisa chique. Aí você tá lá com o seu carro. Você nunca foi para esse resort. Como é que você vai fazer? Você vai colocar no seu celular o quê? O mapa para ele te guiar, não é? Sim. Então, pastor Marcos, para a gente ir para o céu, como é que a gente faz? A gente sabe que Jesus é o caminho, não é? Então, Jesus é o caminho, mas a gente precisa de uma bússola. Qual que é a bússola do crente? Está aqui, ó. Essa é a bússola do crente. Aê, varão, mostra a espada aí. Esse aqui eu brinco, às vezes, eu brincava às vezes com os jovens na igreja, eu falava assim para eles, vocês não chegam perto de mim não, que eu tô armado. O louco, irmão, de estar armado, eu falei, tô com o calibre 66 aqui, ó. Isso aqui é um calibre 66, irmão. Olha o calibre, 66. Tô com o calibre 66, hein? Mas, o que eu quero deixar para vocês, irmãos, é coisa rápida. Segundo aos Coríntios. Prometo, pastor Marcos, prometo. Senão ele vai puxar minha orelha. E tá certo. Tem que puxar a orelha mesmo. Segundo aos Coríntios 13:13. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, quando vocês foram para a igreja, vocês ouvirem um pastor te dar a bênção apostólica, que naquela semana, que naquele mês, que naquele ano, e na sua vida, nunca falte a graça do Senhor Jesus, que nunca falte o amor de Deus na sua vida, e que jamais você perca a comunhão com o Espírito Santo. Essas são as minhas palavras finais. Amém, glória a Deus. Então fica aí, né, para você, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Denis, que Deus abençoe muito a sua vida, viu? Vai voltar aqui no canal, vamos fazer aqui um momento teólogo aqui no canal. Oh, é bom. Vamos fazer um momento teólogo aqui no canal, vai ser bênção em nome de Jesus. Mas eu quero agradecer, viu? Agradecer você, a sua família, por esse tempo que passamos aqui. Foi muito valioso, foi muito riquíssimo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo, queridos? Nós vamos ficando por aqui. Te espero nessa segunda-feira, 8 horas da manhã, aqui no canal do YouTube, ou às 21h45. Eu preciso como fala, me adaptar novamente aqui no novo horário, né? Às vezes eu vou tentar mudar aqui, mas o horário oficial é 8 da manhã e na segunda-feira, tá? Exceto na segunda-feira, 21h45, tá bom?
Queridos, Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Que Deus te derrame sobre você aí um final de semana extraordinário, um final de semana abençoado. E ó, não deixe o seu lugarzinho vazio na casa do Senhor, hein? Domingo é dia de cultuar, domingo é dia de escola bíblica, então vá aprender da palavra de Deus no domingo de manhã, vá para o culto à noite, vá cheio de expectativa, vá cheio de fé, porque grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. E segunda-feira nós voltamos aqui em nome do Senhor Jesus, né, Denis? Suas Amém. Considerações finais, sua palavra final aí, em nome do Senhor. Eu quero agradecer a todos que me aguentaram ouvir aí até o final da live, né? Quero mandar um beijo especial para minha família, para minha esposa, para os meus filhos. E é isso, irmão. Persevere até o fim. Aquele que perseverar até o fim terá a coroa da vida, né? O apóstolo Paulo, ele diz que, ele fala assim, na carta de 2 Timóteo, no capítulo 4, ele fala assim, ó, combati o bom combate, acabei a carreira, mas o mais importante, ele guardou a fé. Então, guarda a fé, segura. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz também em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Então, vale a pena perseverar até o fim, segura a fé, vale a pena ter fé no Senhor. Amém, queridos. Com certeza nós vamos trazer também a esposa do Denis aqui no nosso canal, né? Vamos trazer ela aqui para compartilhar um pouquinho também da palavra de Deus, das suas experiências em nome do Senhor Jesus, tá? Já vai falando para ela aí, vê a data para mim. Tá bom? Então, que Deus abençoe você, queridos, que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço, ó. Beijão no seu coração. Fique com Deus, fique em paz e até mais, querendo Deus. Tchau, 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 tchau e tchau, tchau.